Uma santa e abençoada quarta-feira para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Vamos para mais uma partilha da Palavra de Deus nessa quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Antes de iniciarmos a partilha, eu peço a você que compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, que você peça para os seus amigos, colegas, irmãos, para se inscrever. Vamos divulgar esse canal para poder crescer e chegar a mais pessoas e essa reflexão do Evangelho diário. O Evangelho de hoje está em Marcos, no capítulo 6, versículos do 45 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus caminha sobre as águas. Naquele tempo, Jesus pediu aos seus discípulos a subirem para a barca para que chegasse antes dele à outra margem, em frente de Betsaida. E enquanto Jesus mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite achava-se a barca no meio do lago, e ele a sós em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhe o vento contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite, andando por cima das águas, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus caminhando sobre as águas, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus logo lhe falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães, os seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa palavra que acabamos de ouvir, Jesus nos traz vários ensinamentos. O primeiro ensinamento, que Jesus, ele acolhe cada um desses que estão aqui na multidão. Ele faz com que eles se sintam muitos acolhidos, porque depois de ter alimentados eles com alimento material e espiritual, despede cada um deles. E ao despedir, pede para que os seus discípulos vá para outra margem, porque a missão de ensinar, de instruir, de fazer com que a vida deles verdadeiramente se encontre com Deus, está ali Jesus fazendo com que eles possam entender, abrir o coração. Porque nós percebemos aqui que o coração deles ainda não conseguem entender aquilo que Jesus está fazendo ali, que Jesus está ensinando. Mas Jesus vai, depois de tudo isso, sobe para o monte para rezar, para conversar com o Pai. Jesus, ele não precisava rezar, mas para nos ensinar, porque ele primeiramente deu o exemplo, ele vai rezar, conversa com o Pai
e desce para juntos dos seus amigos, seus discípulos. E eles verem os seus discípulos em dificuldade, porque eles estão remando, mas as águas, os ventos estão fortes, eles não estão conseguindo chegar ao outro lado, como ele tinha pedido para que eles fossem para o outro lado da margem. E Jesus, ele vai ao encontro dos seus discípulos que estão em dificuldade. Hoje não é diferente, não. Jesus, ele está sempre ao nosso lado. Ele vem em nossa necessidade, nas nossas dificuldades. Ele está sempre ao nosso lado para poder nos atender. Jesus está ao nosso lado para nos dar a força que necessitamos para lutar, para caminhar, para vencer as nossas dificuldades. Assim como os discípulos estavam em dificuldade porque remavam, já estavam muito cansados e não conseguiam chegar do outro lado. Só um pouco tempo que Jesus não estava ali com eles, e Jesus já se aproxima e vê a necessidade deles. E ao aproximar Jesus, ele tranquiliza cada um e vai dizer que é ele, que eles não fiquem assustados. Sobe na barca. Ao subir na barca, os ventos começam a se acalmar. Talvez na sua vida, na sua casa, a barca esteja agitada, a sua vida esteja agitada, esteja cheia de preocupações exageradas, problemas que você se entrega a eles, muitos compromissos que você quer resolver por si mesmo, não entrega a Jesus, como Jesus, mesmo despedindo o seu povo e pedindo para que os seus discípulos fossem para outra margem, ele vai conversar com o Pai. Ele vai mostrar que tem intimidade com o Pai, porque tudo aquilo que Jesus faz é porque o Pai pede para que ele faça. E nós devemos ser assim também como filhos. Tudo que nós iremos fazer, que seja da vontade de Deus, que é o nosso Pai. E quando nós colocamos tudo isso na vontade do Senhor pela oração, nós vamos sentir-nos fortes, mesmo não deixando de ter o problema, mesmo não deixando de ter muitas vezes aflições, muitas dores internas, mas você vai sentir fortalecido, porque é o Espírito Santo que nos dá essa fortaleza, que nos dá essa força, que nos concede essa coragem de lutar e não desistir, de não desanimar, porque o Espírito Santo ele nos capacita em cada necessidade. Jesus vai conversar com o Pai, porque ele precisa nos mostrar como um homem, que ele é 100%, mas também é 100% Deus, que nós necessitamos estar em intimidade com o Pai. E quando Jesus chega na barca, Jesus resolve o problema dos seus discípulos que estão ali remando, mas não estão conseguindo. E Jesus faz com que aquelas ondas que estão contrárias, estão fortes, elas se acalmem. Jesus mostra que ele é Deus, mas os corações de seus discípulos ainda não entendem, porque ainda não abriram-se à graça de Deus, estão insensíveis. Talvez também o seu coração esteja insensível, não esteja assimilando, não esteja tomando posse, não esteja se abandonando, não esteja confiando, se entregando verdadeiramente na ação do Espírito Santo de Deus, mergulhando a sua vida nas águas profundas do Espírito. Nós necessitamos navegar nessa água, nós necessitamos mergulhar nessa água, nós precisamos beber dessa água, nós precisamos ser encharcados dessa água viva, que é o Espírito Santo de Deus.
como filho e como filha, precisamos ter intimidade. Quem é a pessoa do Espírito Santo na sua vida? Muitas vezes a gente fala Espírito Santo, mas é uma amizade distante. Não temos intimidade, não temos verdadeiramente aproximação. Só entra na tua casa física, onde você mora, uma pessoa que você conhece. Você não bota ninguém desconhecido dentro da sua casa. Você não convida uma pessoa para almoçar ou jantar com você, ela sendo desconhecida. Portanto, você precisa ter conhecimento e amizade com essa pessoa. Assim é o Espírito Santo de Deus. Talvez seja uma pessoa desconhecida, talvez seja uma pessoa estranha na sua vida que não tenha intimidade. Você precisa ter essa intimidade com o Espírito Santo. Ele precisa ser o seu amigo, você precisa conversar com ele, precisa acreditar nele, confiar nele. É o único que nós devemos contar todas as nossas necessidades, todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós não conseguimos, é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que o Senhor nos envia para podermos, junto com ele, vencermos as nossas limitações, as nossas falta de sabedoria, de discernimento. É o Espírito Santo que nos dá todos os dons. É o Espírito Santo que nos capacita naquilo que não somos capazes de realizar, porque as coisas de Deus não são fáceis, as coisas de Deus são difíceis e nós só vamos conseguir quando nós tivermos verdadeiramente essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos conseguir aproximar e querer viver a santidade quando nós tivermos verdadeiramente essa intimidade com o Espírito Santo. Um dia santo para você, que Deus abençoe essa quarta-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.